Galera, hoje, não só hoje, né, mas assim, esse final de semana, sexta e hoje é sábado, a Essential Move veio aqui para o Rio de Janeiro na Ale Conferência que a Luma organizou aqui junto com o Robert da Kaufer para falar sobre essa experiência que foi isso daqui, né, Luma? Tipo, não foi assim só um evento, muita troca de energia, de conexão, de conhecimento. E aí agora a gente vai conversar aqui um pouquinho para eles para falar como que foi esse evento aí. Vocês podem ver que ainda tem gente aqui, tem um falatório aqui ainda, porque, cara, isso aqui tava repleto de gente. Nossa, tava sensacional. E aí, Luma, deu uma baixada na adrenalina ou ainda não? Gente, que sensação boa de que tudo deu certo e ter o feedback das pessoas, né, de ter starts. Nossa, tive uma ideia, vou fazer isso, vou colocar pra frente. Aquela questão de transformar o sonho agora, ter mais base, ter mais, né, embasamento realmente para conseguir colocar aquilo ali em prática. Então é muito bom ver essa troca de energia e essa renovação que a gente precisa, né? A gente precisa dessa energia. Todo dia a gente faz ali, trabalha com pilates, trabalha. Se não tiver vamos zerar tudo e vamos começar agora com mais energia. Uhum. Nossa, isso faz toda a diferença. E ver isso no olhar de cada um, no brilho dos olhos, isso é fantástico. Uma coisa que eu sempre costumo falar é que, assim, o Pilates, ele é muito solitário, assim, pro professor. Sim. Muitas vezes tá ele ali e os alunos, ele não tem outro instrutor de Pilates para conversar, né, para tipo, falar assim, nossa, eu tô tentando fazer isso, tá dando certo, não tá, essa troca. E esse evento foi muito isso, né, Robert? O Robert, ele falou uma palestra aqui sobre vendas, né? E tipo assim, cara, muitas vezes o que não faz o seu estúdio ir para frente é que você não sabe vender. Às vezes você sabe tudo sobre como tratar uma hérnia discal, uma escoliose, mas você não sabe falar isso para a pessoa que chega até você, né? Fala um pouco para a gente como é que foi essa sua palestra para as pessoas entenderem um pouco a importância de saber vender. Foi algo fantástico perceber no olhar de cada um o quanto eles estavam atentos, o quanto eles estão na busca realmente nessa evolução. Então a gente entregou muito conteúdo profundo, um conteúdo técnico, um conteúdo validado, e eu tenho certeza que a gente transformou a vida de muita gente esse final de semana, né? E é algo gratificante para mim ver o quanto que as pessoas querem aprender a vender, que é uma coisa que eu já faço desde os meus 14 anos e hoje está tão em evidência, né? A questão das vendas, o marketing. Então a gente falou muito sobre a atração, como atrair clientes, como converter. Então foi algo que ficou marcado realmente no meu coração, na minha vida, essa edição da Ali, e tantas pessoas montando a franquia, tantas pessoas felizes com os resultados também das unidades, tantas pessoas prosperando com o mercado de Pilates, tendo uma vida mais equilibrada, né? A Luma falou muito de poder ter tempo também, de ser o gestor, né? Não ficar naquela correria de dar aula, de ter que fazer tudo. Então a franquia é nítido a percepção de que vocês conseguem ter essa vida, né? Lógico que tem trabalho, tem desafios, mas tem uma estrutura por trás validada que vão ajudar vocês a ter um estúdio, a ter um negócio realmente de sucesso. Então eu fico muito feliz em fazer parte, juntamente com a Kaufer, né, com a Essential Move, dessa história que está só crescendo. Sim. O ano que vem eu tenho certeza que vão ser mais pessoas transformadas, mais palestras, então eu estou muito feliz mesmo. E assim, o Robert ele falou sobre vendas, né? E se a gente for ver o quão importante é isso, pega o top das pessoas mais ricas da Forbes. Cara, a maioria deles lá tem esse quê de vendas, né, no currículo dos caras. Então assim, não adianta o que você faça, você tem que saber vender, né? E assim, e esse evento aqui também falou-se bastante, igual o Robert acabou de falar, sobre a franquia do Ale, né? E assim, Ale Pilates, cara, é igual a gente tava falando aqui, o instrutor de Pilates, ele é um ser sozinho ali no estúdio. E assim, quando você entra por uma franquia, você já não tá mais sozinho, né? Você cria uma comunidade ali, né? Que as pessoas podem fazer essa troca, né? Que nem, por exemplo, participar desses eventos,
vai ter um curso seu também, né? Eu tava escutando aqui, né? Que, tipo, falando, ensinando a vender, da Maria Lina, de quem mais mesmo? Da Juliana Renault. Da Juliana Renault. Então, cara, o seu também, né? Você também vai... Sim. Eu faço regularmente com eles um treinamento técnico. Aham. Então, todo mês a gente tem esse treinamento. E aí, agora no segundo semestre, a gente vai ter chuva de conhecimento com profissionais que eu vou trazer de fora. Então, assim, Maria Lina, Juliana Renault, o Robert. E cada profissional especialista em uma área. Então, acho que isso que você falou da questão do ser solitário, né? E às vezes ele acaba acumulando muitas funções. Nossa. E a proposta Sim. da franquia é justamente isso, é pegar na mão e vamos fazer acontecer. Tem que ser aqui. Não adianta, às vezes, o profissional ficar ali se desdobrando para cuidar do marketing, de mídia, de venda, e ele não ter um profissional que realmente é especialista naquilo, porque senão você acaba fazendo muita coisa e não consegue fazer nada bem feito. Uma vez eu vi alguém falando isso, falar que é a síndrome do pato, né? Que fala assim, que o pato, ele sabe fazer tudo. Ele sabe correr, ele sabe nadar, sabe voar, mas não faz nada bem feito. Então, tipo assim, é mais ou menos isso. Às vezes você sabe tirar uma foto, às vezes sabe fazer uma postagem, um tráfego pago meia boca, mas não faz nada E aí bem. vai fazendo tudo meia boca e aí no final você fala assim, nossa, eu não tô fazendo nada direito. Nada direito. E frustra, Fica né? cansado, a energia. Fica cansado. Nossa, esgota. Né? E fica cansado, né? Nesse processo a gente parece que suga a energia. E quando a gente começa a delegar algumas funções, montar uma estrutura, e a Ali tem essa estrutura, né? De formar uma equipe, de trazer lead, converter lead, ter sistema, saber as informações certas e conseguir aumentar o faturamento, que é o que todo mundo quer, conseguir ter caixa, né? Então fica muito mais fácil. Sim. E pegando esse gancho que a gente está falando aqui sobre a franquia, imagine assim, eu já tenho um estúdio e eu percebo que esse estúdio não está indo bem, eu posso migrar esse estúdio para a Lê Pilates? Como que funciona isso? Como que a Kaufer está envolvida nisso? Fala um pouquinho disso. Eu acho que essa pergunta é mais primeiro contigo, né? E depois Então, passa a bola para mim. Hoje a gente tem essa possibilidade, a gente já tem franquias funcionando que estão nessa transição. E aí a gente dá um tempo, isso é ajustado junto à Kaufer, junto ao franqueado, a gente dá um tempo para a pessoa fazer a transição, porque muitas vezes a pessoa está com o estúdio, não está com uma boa gestão, não tem caixa, então assim, não adianta a gente querer obrigar a pessoa a fazer a troca dos equipamentos de imediato. Então a gente faz com que a pessoa realmente aumente o faturamento, melhore, organize a base dela e aí ela está pronta para fazer a mudança dos equipamentos, os equipamentos dela não são Kaufer, trocou. E aí ela consegue estar a casa ali prontinha. Toda a identidade visual do estúdio, projeto arquitetônico, tudo a gente faz junto para que essa pessoa realmente consiga transformar não só o nome que vai estar no estúdio dela, mas realmente fazer com que a gestão esteja transformada, a equipe dela esteja transformada, porque como a gente viu hoje, né? Para que a gente tenha essa evolução, a gente precisa mexer ali em várias coisinhas, várias casinhas que a gente vai ajustando para realmente que ela tenha um resultado que vai fazer sentido, né? E aí, quando chegar nesse momento, tem a condição especial para os franqueados. A Kaufer oferece um plano de pagamento diferenciado, o preço é diferenciado e... Só te cortando. Gente, eu não vou falar aqui números, mas assim, eu tava aqui vendo, eu falei assim, não é possível que ele vai dar tudo isso de desconto. Cara, é bastante. A gente está pensando agora mais nesse momento em ajudar na jornada de quem quer ter uma franquia, para depois, lá para frente, a gente vender num preço mais justo, né? Então agora a gente está dando o máximo de desconto mesmo para ajudar esses empreendedores a chegar num momento de transição, num momento que igual semelhante ao Luciano Huck fazia Lata Velha, né? Vem para cá, começa a melhorar a gestão com a Ali, começa a melhorar o marketing, as vendas, e aí quando você tiver realmente condições, daí aos poucos, com muita tranquilidade, a gente vai apresentar uma condição de pagamento, então é tudo um passo de cada vez, né? E com essa tranquilidade a gente consegue ajudar vocês nessa transição, né? De colocar o seu estúdio da Ali, daqui a pouco, passando alguns meses, algum período, ter os equipamentos novos também, para não ficar com manutenção, não ficar com problema, né? Então vai dando tudo certo. E assim, esse negócio de trocar de aparelho, não é só simplesmente, troquei só para ficar com a identidade visual. Cara, a experiência do cliente, Sim. Isso conta demais. E outra, eu tenho certeza que assim, se vocês seguirem o método, né, que a Luma desenvolveu, você não vai trocar simplesmente 6 por meia dúzia de aparelho, você vai aumentar, né? Dá para tipo, eu tinha um de cada, dá para pegar 2 de cada,
aumentar, porque assim, a gente vendo aqui, né, durante esse evento foi mostrado várias coisas, como que é feito, e assim, cara, é sensacional isso. E se vocês seguir isso, arrisca, com certeza dá resultado e vocês vão ter mais alunos, né? Foi um pouco do que eu falei sobre o faturamento inteligente. Às vezes você precisa investir, mas você tem que saber quanto que vai ser, quando vai ser o retorno do teu investimento. Sim. E aí quando você tem clareza nisso, você sabe até onde você pode ir, o que você pode investir e como é que você vai duplicar, triplicar teu faturamento, e aquele investimento ali você nem vai sentir, porque você está tendo resultado do outro lado. Então a balança vai se alinhando pro positivo, né? Para você estar ali subindo sempre. E usando a analogia do Pilates, muitas vezes o aluno que quer fazer uma aula de Pilates e nunca faz, ele não tem os resultados, né? E quando ele começa a fazer Pilates, ele começa a ter resultado. E é a mesma coisa a Ali. Se você conhecer a Ali, você precisa conhecer a Ali. Se você conhecer, você vai ter resultado. Mas primeiro tem que ter essa oportunidade de poder conhecer, sentar, fazer uma reunião que a aluna e a equipe dela vai apresentar para vocês. Eu não acho, eu tenho certeza, porque eu vejo, né, já são mais de 10 unidades que a gente faz reunião com cada franqueado, a gente pega realmente na mão e vê o resultado que eles estão tendo. Mais de 100 alunos, né, algumas unidades no ali, ano, a gente primeiro ano. Essa faixa aí. Então, Não é pouco, vem para Ali você também. Sim, com certeza. E assim, e como que tá, assim, como que foi para vocês, assim, isso, assim, mais falando assim, mais do coração mesmo, assim, porque assim, você não tá falando que passou por dificuldades para estar aqui, teve que fazer uma cirurgia, não sei o quê. Tipo assim, eu acho legal a gente mostrar para as pessoas que às vezes o pessoal senta aqui, né? Muitas vezes as pessoas estão vendo aí, chega aqui, tá tudo bonitinho, arrumadinho, sentou aqui, assiste a palestra, mas ele não vê, né? Como é que foi? Conta pra gente um pouco como é que vocês organizaram tudo isso, o perrengue que foi chegar até agora aqui com tudo já, o estúdio voltado no lugar, tudo certinho para segunda-feira ter aula de novo. Como é que foi isso? Eu acho que é um pouco também do que eu falei da questão do propósito, né? Quando a gente tem propósito, a gente sabe onde a gente quer chegar, e meu propósito, a minha proposta era que realmente os profissionais tivessem aqui vidas transformadas profissionalmente, lá no faturamento, e eu precisava alcançar isso. Então a gente teve aí uma longa jornada de organização para que realmente cada detalhe fosse importante, entendendo as pessoas que estão participando da conferência, para entender qual é o real momento que aquela pessoa está vivenciando, né? Tem pessoas que estão no momento de expandir, tem pessoas que vão ter o primeiro estúdio. A gente tem que entender um pouquinho, né, do momento de cada um. E para mim, né, tive esse obstáculo, essa tarefa aí mais pesada, que foi um pouco mais de uma semana antes do evento. Eu realmente tive que fazer uma cirurgia de emergência que mexeu comigo desde o físico, mas, né, muito no emocional. Foi algo que para mim foi muito doloroso, mas eu falei, eu tenho um propósito, eu preciso seguir. Então, de uma certa forma, foi até uma força para mim, para não deixar a peteca cair realmente e seguir em frente. E ver aqui, como eu falei, o brilho nos olhos das pessoas né, enfim, ver o resultado, os franqueados aqui compartilhando resultados. Isso pra mim, eu falei, agora foi só sucesso, com certeza. Então... Nem foi tão ruim assim a cirurgia. Claro, foi. E da nossa parte da Kaufer, o ano que vem a gente quer trazer mais conforto para o evento, em talvez um espaço maior, que a aluna não precise, né, no estúdio dela, toda essa movimentação. Quem sabe a gente mandar os aparelhos da fábrica para poder dar um auxílio com a nossa equipe técnica lá montando. Então talvez seja um pouco mais leve, né? Então a parceria vai crescendo e a gente está muito grato de estar junto, né? Então, se Deus quiser, o ano que vem vai estar maior, a gente dando esse suporte ali na parte de aparelhagem, para não ter, né, essa muvuca, de certa forma, no estúdio. Então, da parte da Kaufer, a gente pode ajudar nessa questão e também na divulgação para atrair mais pessoas, né, do Rio de Janeiro. Conta sempre com a gente. Ano que vem a proposta é a gente duplicar a capacidade e aí realmente levar aqui para a região, mas provavelmente para um hotel, que a gente consiga ter uma estrutura ainda melhor, né? Então... E assim, falando um pouco aqui da Essential Move, também não é nada fácil. A gente é de Campinas, a gente veio aqui pro Rio, a gente teve que vir com acessórios. Nossos acessórios são leves, mas volumosos, então, tipo, é trabalhoso. Então,
é mais ou menos isso que a Luma falou, sabe? Às vezes você tá aí, né, tipo, passando dificuldades, perrengue, não sei o quê. Então, isso é para todo mundo, sabe? Então, assim, tenha um propósito, claro, né? Saiba o porquê que você está fazendo isso, que, assim, dificuldades você vai ter. Eu costumo dizer, assim, que a gente tem que escolher os problemas que a gente quer resolver. Porque, assim, não ter problema, eu acho que nem sei se tem essa opção. Tipo, você vai ter que ter, sabe? Então, assim, escolha o que você quer. Eu adoro fazer isso que eu faço, sabe? Tá aqui vendendo, tendo a loja e participando. Eu com a Fanny, né, minha esposa, a gente costuma falar que o pessoal do Pilates é muito legal. Tipo assim, vender pros instrutores de Pilates é uma coisa, assim, sensacional, sabe? Então, isso motiva muito. Então, assim, e mais uma coisa. A Lei Conferência tem um Instagram, né? Próprio. Sim. Então, aí vocês já seguem, vou deixar aqui para vocês, porque assim, o ano que vem vai ter de novo, Sim. né? Então, vocês já ficam acompanhando as redes sociais. Eu vou deixar também o Instagram da Calfer, do Robert, da Luma, né? Todos os Instagrams aqui, para vocês já irem seguindo e já se preparando para o do ano que vem, que já viu só que promete, Vai né? prometer, promete. E aí, quer falar mais alguma coisa pra gente? Gente, muito obrigado. Nos acompanhe na rede social, que a gente está aqui para contribuir com a jornada de vocês, para a jornada ficar um pouco mais leve. A gente quer compartilhar o que a gente sabe, o que a gente faz. E até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado.